E ontem, no outro jogo das 4 da tarde, tivemos o Fla-Flu, o clássico no Maracanã, o clássico do Maraca, que na verdade foi Flu-Fla, a vitória do Flamengo por 1-0. O Flamengo dominou totalmente, né, o jogo. Foi um domínio do Flamengo, mas claro que a gente precisa falar sobre os lances. Eu acho que o mais escancarado deles é realmente a marcação do pênalti, né? Que muita gente tá... E é engraçado, porque o futebol é assim, né? É do extremo ao extremo. Claramente foi pênalti, claramente não foi pênalti. Aí, enfim, aí entra uma outra avaliação. Eu vou dizer o que eu achei do lance. Eu não achei escandaloso. Não achei. Acho até que a não intervenção do VAR pode ser uma boa notícia. A gente que vive reclamando que o VAR toda hora interfere e tal. Só que assim, o problema é que isso não vai acontecer em outros jogos, né? O padrão é totalmente diferente. Eu vou dar a minha opinião sobre o lance, João. Eu acho que o Bruno Henrique faz falta. E inclusive ouvi o VAR, porque já foi liberado. No VAR, o cara fala assim, ele se desequilibra sozinho, o jogador do Fluminense. Eu discordo. Eu acho que é o braço do Bruno Henrique que, é o suficiente para se marcar uma falta, não é o suficiente e tal. Aí é uma interpretação que ela foi de campo. E eu acho que o VAR fez certo ao deixar a interpretação de campo, mas eu acho que foi uma interpretação errada. Eu teria marcado a falta. E, por consequência, não teria marcado o pênalti. O que é que você achou do lance, Joãozinho? Eu tenho a impressão, aqui são dois lances, né? Se você for analisar primeiro o recorte da falta do Bruno Henrique e sobre o Bruno Henrique, né? E obviamente, se você analisar que foi falta do Bruno Henrique, ela vem primeiro, então o pênalti não deveria ter sido marcado. Eu acho que é difícil, é bem difícil esse lance, tá? Eu não acho, como você bem falou, muita gente, é claro que é claro que não é, não acho nem um pouco claro que é o que não é. Também. Eu acho que poderia ter sido marcada assim a falta dele, do Bruno Henrique, poderia. Mas eu acho também que, mesmo sem querer, estava de costas, assim, ele é desequilibrado depois. Então, dentro da interpretação, aí vamos lá, para o árbitro. Pô, não achei falta do Bruno Henrique. Então tem que ser marcada a falta no Bruno Henrique, que é o pênalti. Achei falta do Bruno Henrique. Então, beleza, falta pro Fluminense, anula e tal. Eu acho que poderia ter sido marcada a falta sim do Bruno Henrique. E aí, beleza, o VAR teria que intervir e tal, mas não acho nem um pouco claro, tá? Vamos lá, minha opinião, deveria ter sido marcada, poderia ter tido a intervenção do VAR para o juiz ir lá olhar, opa, não, continuo com a minha interpretação de campo aqui, que não foi falta do Bruno Henrique, vai ser pênalti. Não, acho que realmente foi falta dele, empurrão. É que assim, o VAR, eu entendo. Mas eu acho que o VAR, pelo menos no meu entendimento, deveria ser para lances claros de erro de arbitragem. Deveria ser assim no meu entendimento. E aí, eu acho que esse lance não é um lance claro. Então, eu acho que a não intervenção do VAR é uma boa notícia. Mesmo que eu... Porque assim, o VAR ele poderia olhar para o lance e falar, pô, eu teria marcado. Eu teria marcado. Mas o cara tava lá, bem colocado, em cima do lance, achou que não foi falta, pênalti e vambora. O VAR ele precisa ser menos intervencionista. Eu acho. Mas... Enfim, de novo, longe de ser um escândalo que nem estão falando. Longe. E aí a gente chega nos lances do Davi Luiz com o Ganso, que pareciam duas crianças brigando no parquinho. Quem é que vai no balanço primeiro? Não podemos brincar juntos na gangorra? Só tem um balanço? E eu que quero ir primeiro. Não, vai você. Não, eu sei. Pareciam duas crianças. E não, sabe, dois atletas profissionais calejados e velhos. Pô, dois senhores, quando a gente considera o futebol, né? Ó, o Davi Luiz, ele agride o Ganso. É uma agressão aquilo. O Ganso
faz o pênalti no Davi Luiz. E assim, como se fosse um juvenil. O Ganso, no meu entendimento. Então, assim, cara, os dois errados. E se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não estaria errado, não. Eu acho, inclusive, que ele faz 2 pênaltis. Um deles, acho que o Davi Luiz acaba valorizando. Mas é pênalti, João. É pênalti. Não, o agarrão é muito claro, né? O agarrão é muito claro. E aí você falou do Ganso ser juvenil, eu acho que foi porque a- o contato do Davi Luiz, né, é muito intenso, mas não é o típico. E aí vamos lá, né? Eu estou aqui interpretando como os árbitros aqui do Brasil interpretam cada lance, com o nosso histórico. Não se marcaria falta, nem dentro da área, nem fora da área, muitas vezes naquela situação. Agora, o agarrão é bem assintoso, né? Para usar a palavra que eles gostam. Sim. E poderia ter sido marcado. Acho que o Ganso até se livrou ali de levar, enfim, de ser punido com o pênalti. Até porque ele já tinha amarelo, né? Eu li em algum lugar que ele já tinha amarelo. Realmente, eu tava vendo 4 jogos e não assisti nenhum deles. Acho que ele já tinha Não tenho amarelo. certeza, o chat pode nos ajudar, eu não tenho certeza. Isso. Mas ele se livrou dessa aí. Essa aí, pra mim, é muito mais claro do que estão falando. Nossa, clareza de lance do que o outro do Bruno Henrique, né? Obviamente. Olha só, tem muita gente aqui perguntando da agressão e da agressão. O Davi Luiz não dá uma cabeçada no Ganso, gente? Tá bom, se as pessoas interpretam de outra forma, tudo bem. Mas eu entendi aquele encontrão que ele vem. Pô, desculpa. Pra mim é agressão. Agora, tá bom, quem interpreta diferente, velho. O mundo tá livre aí pras pessoas. Já tinha amarelo. Aí, ó, tá muita gente. Pessoal falando aqui. Obrigado, galera. Porque ele tinha tomado o amarelo no lance junto com o Davi Luiz. É verdade. Ele tinha acabado de tomar. Ele tinha acabado de tomar. Ele tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Enfim, eu acho que foi uma cabeçada do Davi Luiz no Ganso. Agora, vem cá. 2 crianças, hein? Pô, 2 crianças, cara. 2 crianças. E aqui, André, só para registrar, desculpa te interromper, mas o pessoal falando no chat que, estão falando do VAR pro Flamengo, o Flamengo amassou, não sei o quê. E, cara, e é isso mesmo, assim, só para deixar claro, falando do outro lado também, né, em relação a mais uma má atuação do Fluminense, o Flamengo amassou, acho que o Fluminense se livrou de poder ter tomado mais uma goleada no campeonato que não tomou. Não chutou nenhuma vez ao gol, então o alerta a gente já estava falando aqui umas 2 semanas já, né, pro Fernando Diniz. E eu acho que tá sinal vermelho legal lá dentro do Fluminense. Eu não sei se o Diniz. A gente falava, ô João, não sei se você que estava aqui ou se era o Túlio, mas eu cheguei a falar algumas vezes do futebol brasileiro, né? Quem eram os técnicos que só iriam sair se quisessem. E a gente tinha colocado o Diniz nessa lista, né? Era uma lista que tinha Vojvoda, Abel, talvez o Renato e o Diniz, né? Acho que eram esses os caras que. Nem o Tite a gente tinha colocado pelo fator Flamengo, né, Gil? Nem o Tite a gente tinha colocado. Então, assim, eu não sei se o Diniz vai aguentar, não, cara. Eu não sei, não. Eu não sei se o Diniz vai aguentar. Próxima rodada, no meio de semana, tem o Flamengo jogando lá no Jacone, contra o Juventude, em Caxias do Sul. E temos o Fluminense recebendo o Vitória no Maracanã na quinta-feira. E o Marcos Braz entrou na leva ali, na onda de socar-lhe o Rio na CBF. Diz que a CBF tinha que ter vergonha na cara. E ele dá uma declaração que eu achei bem infeliz, tá? Que ele fala assim, o Flamengo tá conseguindo ganhar por um acaso. Porra, cara, que falta de respeito é essa com o trabalho do time que você é o vice-presidente, ô Braz? Como assim por um acaso, cara? O Flamengo tá jogando. Eu não sei se ele foi meio que sarcástico, tá? Nessa declaração, né? Pode ser, mas assim. Não deveria falar, beleza. Mas pra O deixar também claro aqui. o Flamengo tá conseguindo pontos importantes. No final de jogos,
Mas, inclusive, eu tava lendo uma declaração do César Sampaio, falando que, olha, a gente mostrou pros jogadores a quantidade de gols que tá saindo no final das partidas, e a gente tá sempre repetindo isso pros caras, olha, reta final do jogo, é importante, reta final do jogo tem saído muitos gols na reta final, e o Flamengo, com mérito, tá conseguindo os resultados no final das partidas. E aí, pô, ele tá tirando até a valorização do próprio elenco. Que a gente sabe que o Flamengo tem, pô. O Flamengo tem um baita elenco. E aí ele fala que o Flamengo tá ganhando por um acaso. Pô, não tá ganhando por um acaso. Tá ganhando porque tem grandes jogadores, tem um grande treinador. E sabe, e quem acha aqui que eu fico perseguindo o Tite tá redondamente equivocado. Aliás, eu fui um dos poucos caras que defendi o Tite no ano passado, quando ele assumiu o Flamengo, quebrando a palavra dele, que ele tinha dado que ele não iria assumir nenhum clube no ano e tal, não sei o quê. Quando muitos corintianos falaram, pô, trairagem, quando a gente chamou, ele foi lá pro Flamengo, tem todo o direito de ir pra onde ele quiser. Pô, foi um grande defensor do Tite. E ele é um bom técnico, um grande técnico. Foi técnico da seleção brasileira por 6 anos e meio, por merecimento. Eu acho que o trabalho não foi bom, mas ele tinha credenciais para ser técnico da seleção brasileira. E quando foi contratado, eu falei, o Flamengo está contratando um grande treinador. O Flamengo será favorito a todas as competições que jogar. Se vai ganhar todas ou não, a gente não sabe. Até porque é muito difícil